Olá pessoal, meu nome é Jefferson Brandão, sou advogado, estou aqui no meu escritório em Cabo Frio, onde é vamos dizer assim, o olho do furacão dos problemas com a GAS Consultoria, que teve o seu sócio Glaidson Acácio dos Santos, mais um sócio Tunay Pereira Lima e Márcia Pinto dos Anjos presos, e a Mireles Youssef Dias Serpa, sendo considerada foragida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, foragida da Justiça. Primeiramente, quero dizer que eu, como advogado, sou um cliente GAS, tenho um contrato declarado no imposto de renda, e não me sinto vítima. Quando me foi proposto esse contrato, foi-me dito da questão dos 10%, da devolução ao final, mas investimento e risco, na minha opinião, são palavras que andam juntas. Então, sempre há um risco, em qualquer investimento. Quantos bancos já faliram? Quantas grandes construtoras, tudo legalizadas, quantas grandes construtoras já faliram e deixaram tantas pessoas sem os imóveis e de uma vida inteira de economia? Quantas pessoas foram prejudicadas? Só que nesse caso da GAS Consultoria em Tecnologia, ninguém ainda foi prejudicado. Ninguém foi prejudicado. Todo mundo continua recebendo o que foi comprometido em relação a esses investimentos. Mas agora vamos falar da questão processual. Eu tive acesso ao processo, o habeas corpus no STJ do Glaidson. Ali eles são, quais são as acusações? Prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, organização criminosa envolvendo oferta ao público de contrato de investimento em criptomoedas à margem de qualquer registro perante a CVM. Eu não vou discutir aqui que criptomoeda não é um valor mobiliário. A própria CVM já testificou isso. Então não vamos discutir sobre isso. Porque Bitcoin, criptomoedas, altcoins, stablecoins não são ativos, não são situações onde você tem oferta pública de contrato de investimentos sobre questões referentes à CVM. Então, em relação a isso, não existe nenhuma ilegalidade. Por quê? Porque se a CVM não considera criptomoedas como um valor mobiliário, como ela vai dar algum tipo de autorização? Não tem como. Então, aqui no Brasil, como se vige a situação de que o que não é proibido é permitido, então eu, como advogado, não consigo enxergar qual é a ilegalidade cometida pela GAS. Então vamos falar aqui na prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, que é a Lei 7.492 de 86, a acusação tipifica no artigo 7º, inciso 2º. Então vamos ver aqui, porque eu vou ler para vocês esse tipo de situação, esse artigo. Artigo 7º. Emitir, oferecer ou negociar de qualquer modo títulos ou valores mobiliários. Criptomoedas não é valor mobiliário. Então já excluiria-se esse tipo penal da acusação em referente à GAS e aos seus sócios. 2. Sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados. A CVM não registra e não autoriza empresas que trabalham com criptomoedas. Então não tem o que se falar nessa prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, eles tipificam na Lei 9.613 de 98, no artigo 1º. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Se criptomoeda não é um valor mobiliário, isto quer dizer que não há necessidade então de um registro, porque a própria CVM não dá esse registro, porque eles não consideram essa situação Bitcoin, criptomoedas
altcoins como valor mobiliário. Então, não há que se falar em infração penal, se não há possibilidade de legalização, porque o ente estatal, né, o poder público que concede essa autorização, diz claramente que bitcoins, criptomoedas, não são valores mobiliários, então não tem como eles legalizarem essa situação, não tem como eles autorizarem essa situação, portanto, não é uma infração penal. Não sendo uma infração penal, então não é uma lavagem de dinheiro, porque não existiu a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. E com isso, a terceira tipificação, que é a organização criminosa, que diz que na lei, eu vou pegar aqui para vocês, 12.850 de 2013, artigo 2º, esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratados, convenções internacionais, quando iniciada a execução penal no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Essa lei define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de provas, infrações penais. Não tem lavagem de dinheiro. Não existe a prática de crime contra o sistema financeiro nacional. Não existe, nesse caso, tipificação penal que possa ser incluída nessa acusação, na minha opinião. Não existe um cliente que não esteja recebendo, salvo o melhor juízo, que não esteja recebendo os valores comprometidos, até o dia de hoje, pelo que eu tenho informações. Vem alguns colegas, que com todo respeito, as pessoas têm direito de ação, tá? Vem alguns colegas, tá, que eu respeito muito, vou sempre defender o direito democrático, tá, a livre manifestação do pensar, e também a questão de você entender que você cabe entrar com processo, porque está havendo uma publicidade, tá, massiva negativa, só que ainda não há uma sentença penal condenatória em relação a essa empresa. O que existe hoje é todo mundo recebendo, né, conforme está sendo noticiado, várias pessoas assustadas entrando no judiciário para tentar ter o seu dinheiro do capital que foi aplicado de volta, porque o mensal está sendo recebido. O mensal é recebido, só que a pessoa está tentando antecipar, rescindir o contrato para receber de volta esse capital. Muitas pessoas têm me procurado até por causa da minha especialidade, tá, em advocacia contra banco e a minha especialidade em direito tributário. Só que é o que eu digo, a gente não processa empresa que não lesou ninguém. A gente não processa empresa que está sendo acusada, mas que não existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado contra ela. Porque se não existe lesão, não existe crime, no meu entendimento. Então, o meu escritório, eu como advogado privado, né, que posso aceitar ou não qualquer tipo de ação, eu decidi que eu não vou entrar com ações contra a GAS, porque a GAS está cumprindo com o papel dela. Cabe ao Estado, cabe ao juiz que vai sentenciar, né? Porque o que a polícia está falando e o que o Ministério Público está falando vem de uma investigação. Só que polícia investiga, Ministério Público investiga e opina e acusa, mas é o juiz de direito que sentencia, e não existe ainda nenhuma sentença penal condenatória contra a GAS. Nesse marketing opressivo que está havendo na televisão, né, chamando o sócio de ex-garçom, como se uma pessoa que vem das classes mais baixas da população, né, como eu vim, não possa ascender na vida, claro, de forma honesta, óbvio, né? E como é uma pessoa, né, falando na pessoa do Gladys, que você não vê nenhuma anotação penal contra ele, então ele tem o direito constitucional da presunção da inocência, porque são as contradições que existem no nosso direito. Eu estou falando, como eu já falei no começo do vídeo, em Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, onde foi até apelidado de Novo Egito.
porque aqui que está várias empresas tramitando nesta situação. Mas existe uma contradição. Existe uma empresa aqui, a Alphabet, que quebrou e lesou todo mundo. O sócio, dono da empresa, está solto. Existe uma empresa que está pagando conforme contrato, em dia, paga adiantado, e ele está preso. É uma contradição. É uma contradição que a gente vive no nosso sistema judiciário brasileiro, ao qual eu advogo há 17 anos. E não posso compactuar com isso. Se for comprovado em uma ação penal, numa sentença penal condenatória, tá? Que existiu sim uma prática de crimes contra o sistema financeiro, existiu uma lavagem de dinheiro, existiu uma organização criminosa, aí é uma outra questão. Mas por enquanto apenas é uma investigação, tá? O investigado, ele tem o direito constitucional da presunção da inocência, da presunção de não culpabilidade. E nós, como cidadãos, nós temos que defender essa situação. Tá? Nós, como cidadãos brasileiros, podemos também ser vítima desse Estado opressor que vem e te prende e para depois ver que você pode ser inocente e te soltar. Tá? Esse é um direito constitucional meu, né, ao livre manifestação do pensar, que com respeito total a todos os órgãos públicos, a qual respeito à polícia, ao Ministério Público, mas é o meu direito dizer que às vezes há uma contradição. Seres humanos, brasileiros, temos que nos posicionar. Eles, novamente, nesse marketing opressivo na televisão, eles dizem que como uma empresa pode dar 10% ao mês para o investidor se os bancos regulares dão 1%, 0,5%, não tem como ser feito então 10% ao mês. Mas se você for analisar bem, tem. Os bancos fazem, só que o dinheiro fica todo para eles. Eles só dão para a gente, eu também sou cliente bancário, tenho todo o direito de falar, eles só dão a migalha para a gente. E eles ficam com todo lucro. Vem uma empresa que ainda não tem uma personalização jurídica, vamos colocar assim, clara. Isso não quer dizer que seja ilegal, só não tem uma personificação jurídica clara. Vem, dá 10%, há 9 anos opera e pagando antecipado. Eu, tá, como cliente que sou, tá? E não vou me furtar de falar que sou cliente da GAF, tem contrato, novamente, declarado no imposto de renda, tá? Eu não posso me furtar, tá? A defender uma situação que eles usam como a instituição bancária regular, ele te dá 1% e a outra empresa que não é regular, que não quer dizer que seja ilegal, te dá 10%. Mas a empresa regular fica com todo o lucro, só para eles. Só com os bilhões de lucros que eles vivem, dizendo o país em crise, bilhões de lucros, porque a gente, com o nosso dinheiro, a gente só ganha a nossa migalha e eles ficam com todo o resto. Vem uma empresa, no que eu entendo ser uma revolução que está havendo. Tá? Aqui em Cabo Frio eu entendo que é a maior revolução de distribuição de renda que está havendo nesse período de tempo tão difícil que estamos passando. E essa pessoa que criou essa situação, tá? Que criou esse sistema, hoje, sem lesar ninguém, ele se encontra preso. Mas ele não vai ficar preso por muito tempo. Essa prisão preventiva dele, pelos precedentes do STJ, pode durar cerca de 84 dias no máximo. No máximo, ele não cometeu nenhum crime violento, ele não lesou ninguém. Então, o que está acontecendo é uma contradição judicial. Tá? Hoje está havendo uma corrida, tem advogados aqui da cidade, com todo respeito, novamente, não estou criticando, só estou colocando o meu posicionamento. Tá? Que nem especialistas na área são, que dizem que quem entrar primeiro vai ter mais chance de receber o dinheiro de volta.
Tá? Eu entendo que uma ação judicial não é uma corrida de 100 metros. Uma ação judicial é uma longa, cara e desgastante maratona. Você não vai sair correndo para entrar com uma ação que, se for comprovado os tipos penais que os órgãos públicos judiciários estão imputando sobre essa empresa e decretarem a falência da empresa, tudo isso volta e vai para o juízo universal, que vai cuidar dessa massa falida para as pessoas se habilitarem no processo de massa falida para entrar na fila, tá? Na ordem cronológica de pagamento, que é tudo disposto em lei. Então não adianta essa corrida. Se começar uma corrida para pegar o dinheiro de volta, tá? Se você for hoje no Banco do Itaú, todos os correntistas forem pegar o dinheiro de volta, o banco quebra. O banco quebra, não vai ter dinheiro para todo mundo. Eu sou cliente Itaú, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então não vai ser diferente se começar essa corrida a uma empresa que continua pagando os seus clientes, tá? Que, mais uma vez, na minha interpretação, baseado que investimento é risco. Então, eu entendo que o termo vítima, neste caso, tá, tem que ser melhor analisado, porque você coloca o seu dinheiro numa situação de investimento, você pode perder. Quantas pessoas que já não perderam dinheiro com a Petrobras? Quantas pessoas que já não perderam dinheiro com a Vale do Rio Doce? Quantas pessoas que não compraram imóvel e não receberam? Quantas pessoas foram prejudicadas quando os bancos quebraram e o governo teve que lançar o PROER, que foi um plano de resgate bancário com dinheiro público de todos nós, porque os banqueiros megalomaníacos gastavam tudo com luxo, obras de arte, a última falência do Banco Santos, com milhões de obras de arte, piscinas faraônicas, resgatado com dinheiros públicos do PROER. Então, por que agora uma empresa que pode muito bem, tá, num acordo, numa conversa, tá, numa situação de mudança legislativa, tá, que é um mundo novo, esse mundo da criptomoeda. Esse mundo da criptomoeda é um mundo ainda a descobrir, a conhecer. Como vocês imaginam, ou eu imagino, quando foi lançado o cheque? Será que não era uma desconfiança, ao invés de você dar dinheiro, você dá um papel? Como que não deve ser quando surgiu o cartão de crédito? A desconfiança. Como é que uma pessoa vai aceitar um cartãozinho que vai passar numa máquina? São as evoluções que acontecem. Como você vê quando saiu do rádio para a televisão, do trem para o avião, são evoluções que o governo ele tem que pegar, na minha opinião, no meu livre pensar democrático, protegido pela Constituição, e tentar de alguma forma, juntos com a sociedade, legalizar esse tipo de situação. Porque não é regulamentada, mas não é ilegal. Questão mas tinham milhões na casa deles. É verificar se esse dinheiro estava declarado. Realmente, eu concordo, não é uma coisa normal, mas é verificar se o dinheiro está declarado. Às vezes é uma questão administrativa, não é uma questão de ilegalidade, mas isso tem que ser apurado no devido processo legal e não massacrado pela imprensa. Não massacrado todos os dias pela imprensa, uma empresa que não lesou ninguém. Por isso eu digo, nosso posicionamento, nós não iremos entrar com ações judiciais contra a GAS. Nós defenderemos a empresa porque a empresa vem cumprindo. Nós defendemos que a empresa seja legalizada, que a CVM legalize a empresa, que a CVM declare que criptomoedas é um valor mobiliário. A primeira coisa, eu tenho certeza que a empresa vai fazer é ir lá e se legalizar. O que não pode são pessoas que não cometeram nenhum crime, não foram julgadas por um juiz, não tem uma sentença penal condenatória, estarem presas. Isso, no meu entendimento, é uma ilegalidade constitucional. Por isso eu digo para os senhores Gleidson Acácio dos Santos, Tunay Pereira Lima,
Márcia Pinto dos Anjos e Mireles Iocelli de Exerpas. Vocês têm que estar soltos, porque vocês têm direito.